Olá, sejam bem-vindos a mais um encontro da Educação Inclusiva aqui no Educa Recife. Meu nome é Thaís Luz e esse é o meu sinal. Hoje nós estamos com a intérprete de Libras, Gisela. Bom, eu queria também convidar você a se inscrever no nosso canal do YouTube, no Educa Recife. Lá você vai poder acompanhar toda a nossa playlist de tudo que a gente falou aqui na Educação Inclusiva, todas as temáticas. E lá também você vai poder sugerir algum tema, o que você gostaria que a gente falasse aqui, qual assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui no nosso encontro da Educação Inclusiva. Aguarde seu comentário. Bom, hoje a gente vai falar sobre o papel do AE. Vamos refletir um pouco sobre o papel do AE, qual a importância do AE nas escolas. O que seria o AE? O atendimento educacional especializado é uma política pública direcionada a estudantes que têm necessidades específicas de aprendizagem. Então, o professor do AEE, ele vai trabalhar diretamente com a criança com deficiência na escola. Não é? Ele está ali para fazer esse atendimento, esse acompanhamento desses estudantes lá dentro da escola e acompanhar ele na sala de aula, junto com os professores, enfim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual seria o público-alvo do AEE? O público-alvo seriam os estudantes com deficiência, os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento, os com altas habilidades e superdotação. Quem são esses estudantes com deficiência? São deficiências físicas, auditiva, intelectual, visual ou múltiplas. Também é atendido no AEE os estudantes com transtornos globais do desenvolvimento. Esses estudantes, eles também são considerados com deficiência, mas eles têm uma característica diferenciada. Os estudantes com transtornos globais de desenvolvimento, eles têm uma dificuldade de interação social e de comunicação. No caso do estudante autista, ele tem isso mais agravado, mais forte, essa característica dessa socialização e dessa comunicação, né? A dificuldade dessa comunicação mais acerbada. Já o estudante com síndrome de Asper, ele tem essa mesma característica, mas de uma maneira mais leve. E o estudante com a síndrome de Rett, ele que dá em meninas, ele é específico, né, uma síndrome específica das meninas, e ele também tem essas características de comunicação, mas também essa criança, essa pessoa que apresenta essa síndrome, ela também pode apresentar uma deficiência física ou dificuldades físicas. E o estudante de alta habilidade, né? O que seriam os estudantes de altas habilidades? Segundo a Associação Brasileira de Altas Habilidades e Superdotação, superdotação é o conceito que serve para expressar alto nível de inteligência e indica desenvolvimento acelerado das funções cerebrais. Bom, o professor do AE, ele trabalha com todo esse público-alvo, não é? Que são as crianças com deficiência, com transtorno global de desenvolvimento e os estudantes com superdotação e altas habilidades. Mas como é que esse AEE, como é que é organizado esse trabalho do AEE? Deve constar no plano pedagógico, no PPP, da escola, institucionalizando a oferta na escola, prevendo sua organização. Então, é importante que a escola que apresente um AEE, ela tenha isso descrito no seu PPP. Ele precisa estar lá, constar no seu projeto político-pedagógico, a presença, é o que vai validar aquela sala dentro da escola. Lá também vai mostrar que a escola preparou um projeto inclusivo, que ela está preocupada com esses estudantes e com toda a aprendizagem deles. Organização do AEE. Então, como é que se organiza essa sala? Para organizar o AEE, ele precisa de um espaço, que é onde acontece
essas atividades na sala de recurso multifuncional. Também precisa de uma matrícula no AEE. Os professores, quem são esses professores que vão trabalhar, não é? Qual o cronograma de atendimento, o plano do AEE ou PEI e os demais profissionais que vão trabalhar com esse público. Então, esse PPP, ele precisa descrever todas essas funções, né? Onde é que essa sala, onde é que vai acontecer esse atendimento, quais são os profissionais envolvidos, as matrículas dos estudantes, tem que constar tudo organizado no plano da escola. Bom, nós vimos aqui que existe a sala de recurso multifuncional, que é onde acontece o atendimento. Então, essa sala de recurso, ela é prioritariamente escolhida, não é, feita para poder acontecer essas aulas, esses atendimentos. Ela deve acontecer no contraturno, né, no horário contrário ao que o estudante frequenta a escola. Ela é uma sala que deve ser equipada com recursos, não é, acessíveis para que o professor trabalhe com esses estudantes, dependendo e respeitando as características de cada um. Mas esse atendimento ele também pode acontecer em ambientes hospitalares ou domiciliar, quando esse estudante ele fica impossibilitado de frequentar a escola. Matrícula no AEE. Então, o estudante, se ele frequenta a sala de recurso da própria escola ou em outra escola, ele recebe um novo número de matrícula ao frequentar a sala de recursos multifuncionais. É importante que ele tenha esse número de matrícula, que ele registre, seja registrado essa matrícula para esse acompanhamento específico. Não é? Através dele, que a escola, não é, e o Ministério da Educação pode acompanhar a quantidade de estudantes que estão frequentando. É através dele que o Ministério da Educação envia recurso para as escolas. Então, é importante que ao frequentar, né, a sala de recurso, seja da própria escola ou de uma escola mais próxima de sua casa, esse estudante tenha uma nova matrícula. E o professor do AEE? Quem é esse professor? O professor do AEE, ele deve ter uma especialização, certo? Em educação especial ou educação inclusiva ou em sala de recursos multifuncionais. É importante que ele tenha essa especialização para que ele possa trabalhar nessa sala. E, claro, ele precisa ser um professor que aceite, que esteja disposto a trabalhar essa inclusão com os estudantes, com a família, com a comunidade escolar como um todo. O que faz o professor do AEE? Ele identifica, elabora, produz e organiza serviços, recursos pedagógicos de acessibilidade e estratégias, considerando as necessidades específicas dos estudantes, público-alvo da educação especial. Então, esse professor, ele vai identificar, não é, esse estudante, vai fazer o levantamento de quantos estudantes, quem são esses estudantes, ele vai elaborar um plano, ele vai produzir atividades e materiais, recursos pedagógicos para ser trabalhado com esse estudante na sua sala, vai auxiliar o professor da sala de aula também com esse material. Ele também é responsável em elaborar e executar o Plano de Atendimento Educacional Especializado, o PEI, ou o antigo PDI, a gente agora chama PEI, não é? A gente já viu no encontro, numa temática anterior, essa mudança de nomenclatura. Então, é o professor do AEE que é responsável por fazer esse plano e aplicar, claro, né? Aplica junto com os recursos pedagógicos, organiza essa acessibilidade. É função também do professor do AEE organizar o tipo e o número de atendimentos aos alunos das salas de recursos multifuncionais. Ele vai organizar essa sala, ele vai dizer quantos estudantes, como vai ser esse atendimento,
se ele vai fazer um atendimento em grupo, se vai ser individualizado. Essa organização desse atendimento é de responsabilidade do professor do AEE. Ele também vai acompanhar a funcionalidade e a aplicabilidade de recursos pedagógicos de acessibilidade na sala de aula, comum no ensino regular, bem como em outros ambientes da escola. Então, ele organiza esse espaço, ele acompanha, ele gere os recursos que a escola recebe. Então, a escola, quando recebe um recurso, o profissional da sala do AE, o professor do AE, ele vai poder ali orientar a escola onde deve ser gasto, utilizado aquela verba para um melhor aproveitamento e organização da sala de recurso. Bom, é função também do professor do AEE estabelecer parcerias com áreas intersetoriais na elaboração de estratégias e na disponibilização de recursos de acessibilidade. Então, o professor do AE, ele vai procurar outras pessoas, outras áreas, não é, para poder fazer essa parceria, de repente um esporte, de repente a área de saúde, fazer essa parceria para que esse estudante, ele melhore no seu desenvolvimento. É também função do AEE orientar professores e família sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno, né, pelo estudante. Então, esse professor, ele vai receber esse recurso, em busca desse recurso, e ele vai fazer com que o estudante utilize, né, vai informar o professor, vai conversar com o professor e com a família sobre a utilização desses materiais, desses equipamentos. Bom, a gente falou um pouquinho hoje sobre a sala de recurso multifuncional, sobre a matrícula dos estudantes do AEE, sobre o professor, quem é esse professor do AEE, como é que ele faz esse cronograma de atendimento dele, então, que ele organiza quantas pessoas, quantas crianças vão fazer esse acompanhamento, se é individual, quanto tempo. E falamos também sobre o plano, que é o professor do AEE responsável por fazer esse plano do AEE ou o PEI. No próximo encontro, nós vamos falar um pouco sobre os outros profissionais que vão trabalhar junto com o professor do AEE, não é? E vamos ter outros momentos, vamos mostrar exemplos, algumas atividades, o trabalho colaborativo com outras pessoas, com outros professores da escola, com a família, como é que se dá esse trabalho em conjunto. Eu aguardo você lá, até mais.